mostrou o que é uma dança mesmo, né? E acho que eu vejo isso nas pessoas que dançaram com ela, nos profissionais, né? Bom, a dança para mim aconteceu quando eu fui ver um espetáculo do Viola, que foi aluno da Dona Maria, a dança contemporânea, né? E ele fazia o Petrushka, acho que aqui no Teatro Augusta, se não me engano, e eu fui assisti-lo porque eu sou das artes visuais, e uma modelo que pousava para nós na aula de um artista chamado Fajardo, a Lali, dançava no Petrushka. Então ela convidou a gente para vê-la, né, ver o espetáculo e tal. Foi quando eu encontrei a dança contemporânea. E daí fui atrás do Viola para poder dançar com ele, né, fazer aula com ele. E no Viola eu ouvi falar da Dona Maria, porque a Dona Maria tinha sido professora do Viola. E ele falava com muito carinho e muitas coisas que o Viola ensinava pra gente, a Dona Maria tinha ensinado pro Viola. E depois eu fiquei muitos anos lá com o Viola, aprendi muitas coisas, e quando ele começou a mudar um pouco o trabalho dele, porque a gente fazia dança contemporânea lá, eu resolvi então procurar a Dona Maria, que tinha sido a mestra. Eu sempre ouvia falar e ficava com vontade de conhecer a Dona Maria. Daí fui para a Dona Maria, e chegando lá, eu tive esse encontro, né, maravilhoso com a Dona Maria, que para mim ela é uma mestra assim, não só da dança, mas como pessoa. E ali foi então que eu comecei a dançar com a Dona Maria e fiquei muitos anos até o final que ela parou de dar aula e foi para o Guarujá. Eu primeiro entrei num grupo, que era um grupo de tarde, que tinha algumas pessoas, eu acho que fazia aula das 5 às 6, e depois vinha o grupo do pessoal que estava há mais tempo com a Dona Maria. E eu tinha escolhido esse horário, né? Na verdade lá não tinha nenhuma separação, você podia entrar no grupo que queria, porque quando eu entrei na Dona Maria, o trabalho era mais a improvisação. Ela chegava com o cesto, com todas as fitas que ela tinha gravado e com músicas muito especiais, né? Porque era uma época também que a gente não tinha material, a internet, então era coisas que ela fazia a seleção dessas fitas, chegava com a cesta e colocava e a gente dançava. E daí eu comecei nesse grupo, depois eu fui para o grupo que era um pouquinho mais tarde, que era o pessoal que já estava há muitos anos com a Dona Maria, né? Tinha a Ruth, que foi a primeira aluna da Dona Maria, era uma senhora que dançava com a gente. Naquela época eu era jovem e a Ruth já era uma senhora, mas ela tinha sido a primeira aluna da Dona Maria e estava nesse grupo. Daí que eu encontrei a Silô e todos os outros, Lenira, que estavam há anos e muitos anos com a Dona Maria. A Dona Maria, como professora, como eu falei, era uma mestra, assim, porque era uma pessoa que olhava a gente com muita paixão, que eu lembro, sentava na cadeira, e daí a gente começa a ficar emocionado quando lembra da Dona Maria, né? E ela descia a escada da casa dela, de uma maneira muito discreta, porque ela descia com dificuldade, ela tinha tido paralisia, então ela descia às vezes, uma vez que eu vi, sem querer, ela estava descendo a escada sentada, e daí ela descia com aquele cesto, chegava lá e colocava a música e muitas vezes dava uma imagem para a gente trabalhar, pautada nos estudos do Laban. Então ela dava dinâmicas diferentes, né? Chacoalhar, do movimento mais ondulado, e através dessas dinâmicas ela propunha uma imagem para a gente e a gente trabalhava nessa imagem, sempre na improvisação. E o grupo sempre trabalhando muito coletivamente, sempre grupos acolhedores, porque, claro, quem estimulava esse acolhimento era a Dona Maria, que estava com aquele olhar, né, como eu falei, de uma mestra, absolutamente não censura, mas sem julgamento. De maneira nenhuma não tinha um julgamento ali. Será que eu estou fazendo certo? Dona Maria vai gostar? Será que... Não, isso não existia, absolutamente. A Dona Maria, com uma paixão, olhava para a gente e a gente ficava essa 1 hora, acho que era 1 hora, 1h30, dançando, e depois terminava e a gente olhava para a Dona Maria e a Dona Maria
que lindo, que lindo, que lindo. Daí começava a falar pra gente o que ela tinha visto, como ela tinha visto, mas só coisas maravilhosas, só coisas boas, ela só via coisa boa. Então isso era um lugar assim completamente aberto para experimentação, para você viver o que você queria lá junto com o grupo. Então era um lugar e um tempo de afeto, né? Muito afetuoso lá, que a gente dançava e isso assim, com dinâmicas diferentes, e se conhecia através do movimento, né? A gente ali se conhecia através do movimento, não era fala, era mais um movimento de cada um, e essas vivências em grupo que eram muito ricas também. Todas as experiências lá foram marcantes. Eu lembro agora eu estou lembrando uma experiência que eu tive com ela, que a Dona Maria, eu tinha vindo de dia difícil, acho que tem duas coisas, eu acho, né? Dessa percepção do olhar do corpo que a Dona Maria tinha, enfim, que eu lembro que eu cheguei lá, tinha vindo de um dia bastante duro de trabalho, tinha tido uma reunião tensa, onde eu trabalhava, difícil. E eu lembro que cheguei para a aula da Dona Maria, não se fala nada, ela propõe, a gente dança, dancei, e daí ela, depois que acabou a aula, ela falou exatamente o que eu estava assim, me sentindo, assim, de uma outra maneira, mas através da minha dança, ela viu exatamente qual que era o meu estado de espírito lá. E isso realmente me marcou, porque primeiro tem essa questão de você se comunicar através do corpo, né, sem precisar estar falando, né, da linguagem falada, mas dessa linguagem corporal. E a Dona Maria olhando com aquela atenção que ela tinha, percebendo coisas, né, lá de dentro da gente. A outra experiência foi quando eu fui com a Dona Maria numa exposição minha. Tinha falado para ela que eu estava expondo, que eu queria que ela fosse, enfim, porque essa exposição eu fiz cabeças, enfim. E a Dona Maria foi. Depois viu, a gente foi juntas, daí levei a Dona Maria para casa, enfim. Daí depois, numa aula, acho que na aula seguinte que eu fui dançar com ela, depois que eu dancei, ela veio e falou, sabe, Rosana, que eu vi você dançando e você parece com as suas esculturas. E realmente tinha uma escultura lá que eu tinha feito meu autorretrato, mas não chamava autorretrato e ninguém sabia também, era um fragmento de cabeça que estava lá. E daí eu falei, olha só, né, essa percepção que você vai tendo, que a Dona Maria teve, mas teve também através da dança, porque na exposição ela viu o trabalho, não falou nada, eu estava lá junto com ela, mas na hora que eu dancei, ela me viu no trabalho, né? Então, acho que foram essas experiências, assim, né, deve ter outras também particulares, mas que eu não estou me lembrando agora para falar. O legado da Dona Maria, primeiro que foi, eu não penso muito na minha carreira porque eu não sou da carreira da dança, né? Mas penso assim na minha vida. E claro que também isso implica junto ao meu trabalho de artes, enfim, ou da minha opção por muitas vezes estar sempre com o corpo em movimento. Então assim, eu acho que esse legado da Dona Maria para mim é mais no que eu sou como pessoa e como o meu corpo é, como ele se relaciona com o mundo. E assim, na Dona Maria eu vi uma coisa que foi eu tive uma experiência lá com ela que foi maravilhosa, que foi numa das aulas, ela pediu, e era no grupo que eu tinha iniciado, que ainda eram os jovens que estavam lá, eram algumas pessoas, não era o grupo que dançava com ela há muito tempo. E ela pediu para que cada um improvisasse e os outros assistissem. Eu não me lembro se ela tinha dado um tema, não me lembro, mas eu lembro assim, era o momento de cada um improvisar a partir de alguma coisa que ela tinha falado e a gente ia assistir o outro. E eu lembro que quando eu vi uma colega minha dançar, eu falei, gente, isso que é a dança. Mas não era porque ela era bailarina e que estava dançando maravilhosamente bem, não era isso. É porque ela estava dançando com a alma, ela estava dançando com uma verdade absoluta de uma pessoa inteira naquilo que ela estava fazendo.
E aquilo me deu, assim, foi uma experiência que foi ali que eu falei, nossa, isso que é dança, né? Não quando você vai ver, às vezes, algum espetáculo. E isso acho que me marcou profundamente, porque é uma coisa difícil de acontecer, quando você presencia isso. E esse acho que é o grande legado, você entender através, ou eu, né? Eu entendi através da Dona Maria o que pode ser a dança. E não uma dança formalizada para um espetáculo, mas uma dança pessoal e íntima e transformadora, uma experiência de mundo, de entendimento de você nesse mundo. E essa pessoa que sempre te dava lá, que estava atrás, sempre te impulsionando para essa experiência e impulsionando para uma coisa... achando para uma coisa maravilhosa e achando tudo muito interessante, muito rico, tudo muito valioso, né? Precioso que ela via. O legado da Dona Maria, ele se estende por todas as pessoas que tiveram contato com ela e que estão aí produzindo. Não é o meu caso, porque eu não produzo dança. Até hoje eu danço, né? Danço, enfim, mas as pessoas que estão aí, que estão mostrando os seus trabalhos e tiveram contato com a Dona Maria, acho que esse todo é o legado que a gente tem, né?